Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja em seus corações. A palavra de Deus diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, quer dizer, a vergonha. Nada é tão vergonhoso aos povos, às pessoas, como o pecado. Mas para aqueles que ainda o amam ou têm prazer nele, ele é bonito. E a sua vergonha é escondida por causa disso. Mas aos olhos de Deus, aos olhos de seus anjos e do verdadeiro povo de Deus, realmente é uma vergonha. Nada é tão vergonhoso como viver na prática do pecado. Mas eu espero que Deus, neste momento, a você que vai participar dessa palavra, possa receber a graça dele que não permite você ficar no pecado, que te liberte desses pecados, dessa verdadeira vergonha. Nada é tão vergonhoso como o pecado. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses 3, 18, que diz assim: os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Irmão, irmã, por que é tão difícil se sujeitar como convém? Não de qualquer jeito, mas exatamente como convém. E todo tipo de sujeição que possamos fazer um ao outro, independente de casal ou não, mas de irmãos em Cristo, ela não pode ser como nos convém, mas como convém no Senhor. Será que ainda a maioria de nós não aprendemos a viver juntos, a compartilhar a vida, a dividir os momentos e tudo mais? Queremos estar sempre juntos, mas não sabemos fazer isso que queremos. A sujeição depende da entrega ao que se tem ou aquilo que pretende se ter. E se não houver a sujeição, nunca realmente teremos. Nos unimos para tudo ficar mais fácil, ficar melhor. Mas para muitas pessoas, para a grande maioria, fica pior, fica mais difícil. Nos unimos para aliviar o fardo e tornar tudo mais bonito, mas está ficando para muitos cada vez mais pesado e mais feio. Sem estar sujeito, a cooperação ela não ocorrerá e a ajuda não existirá. Aquela ajuda de que quem se une tem que prestar. A exploração e a escravidão têm ocupado o lugar da ajuda mútua e às vezes um sai beneficiado e o outro prejudicado. Mas o relacionamento no todo acaba sendo destruído. Não digo que ambos têm que ser prejudicados, mas ambos têm que ser beneficiados. E são poucas as pessoas que estão enxergando isso. A sujeição é como convém no Senhor, e não como convém a um ou ao outro. Os maridos estão interpretando essa palavra errada e querem forçar suas mulheres a seus próprios caprichos e vontades, e não a vontade do Senhor, exercendo assim sobre elas exploração e uma certa escravidão. E esse relacionamento não é um relacionamento prazeroso, não é bom aos olhos do Senhor de forma alguma. Então, por não compreenderem essa sujeição que convém no Senhor, não só os homens, mas as mulheres também, por levarem isso ao seu próprio entendimento, estão fazendo com que as pessoas se sujeitem ao que elas querem. O que está escrito na Bíblia.
né? Que o marido exerce essa vontade dele, mas não exerce a vontade do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Muitos maridos impõem na área íntima, na área do prazer carnal, no corpo a corpo, né, com as suas mulheres, o que querem. Relações ilícitas, e não se conformam só como convém, só o natural, só o básico. Precisa mais do que isso. Porque o que passa disso é extravagante, é indecoroso, não é aceitável por Deus. Então, nessa própria área íntima, muitos homens e homens de Deus não estão querendo suas esposas sujeitas no Senhor, mas na própria vontade carnal que eles têm. Outro lado também é que muitos maridos obrigam suas mulheres a usar roupas que não convêm a uma mulher de Deus, a uma esposa, a uma mãe. Exigem também cortes de cabelo e pinturas de cabelo, e jeito de cabelo, enrolado, liso, etc. e tal, que muitas vezes, abra um parênteses aí, e muitas vezes a mulher não quer, pois não convém. Também não é natural dela. E ela, por ser uma pessoa de Deus, quer deixar como convém no Senhor e o marido não deixa. Então, ele está fazendo não uma sujeição, ele quer uma sujeição daquela esposa, daquela mulher, não no Senhor, mas nele, nos gostos dele, no querer dele. Sem contar as próprias mulheres também, né? Que muitas vezes não são sujeitas no Senhor, mas são sujeitas a viver como elas querem, mas não como Deus ele quer, né? Fazendo o seu cabelo, fazendo as suas roupas, o que elas querem, mas não o que Deus ele quer. Deveres. Aqui fala sobre deveres domésticos, mas há dever por todo lado. Há dever no trabalho, há dever na família, há dever em tudo aquilo que está vivo, tudo aquilo que se faz. Deveres, toda vida é cheia de deveres. A espiritual, a ministerial, a financeira, a sentimental, a familiar e etc. Tudo é cheio de deveres. E são esses deveres que, quando são bem realizados, põem em proteção tudo isso. Quando a pessoa falha nesses deveres, ela vai colocar todas essas áreas em risco de destruição, pois são os deveres bem feitos, bem realizados, que protegem essas áreas. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, e versículo 22, fala-se também sobre os deveres domésticos, mas ele começa assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Quer dizer, aqui a sujeição é como ao Senhor, como se fosse ao próprio Deus. Se sujeitar ao marido como se ele fosse o próprio Senhor Jesus. Dar essa reverência, mas muitas mulheres não estão fazendo isso. E digo mais, pessoas de igrejas. Versículo 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Aqui nós podemos ver aqui com grande visão divina o que Cristo fez para a igreja deve os maridos fazer às suas mulheres. Se eles querem uma esposa de acordo com a promessa de Deus, então eles têm que fazer para elas o que Deus fez para ter uma igreja do jeito que ele queria, embora a sua verdadeira igreja seja assim, e os demais que não se enquadram nisso ainda não são essa igreja de Cristo, estão fora dessa igreja. Então, da mesma forma que ele fez, deve os homens, os maridos, fazerem isso para ter uma esposa nessa condição. E aqui no versículo 28, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ele fala de aborrecimento. Quando o aborrecimento existe, e quando ele é contínuo, de um ou outro estão se consumindo. Ou os dois estão se consumindo, ou um que está sendo aborrecido está sendo consumido e não alimentado. E onde houver esse aborrecimento, dependendo do grau que ele está, não há sustentação ali. Aquilo deixará de existir. Como Cristo alimentou e sustentou a sua igreja, assim deve o marido, a sua esposa, alimentá-la, sustentá-la para que esse casamento permaneça, para que os dois continuem juntos. Deve amá-la, não pode aborrecê-la, porque ninguém aborrece a sua própria carne, como ele disse, mas alimenta, sustenta. Então, o homem de Deus, ele tem que alimentar a sua esposa e não aborrecê-la. Ele tem que sustentá-la. E nós não estamos vendo isso na grande maioria das pessoas na igreja. É por isso que o casamento vai e acaba, porque deveria alimentar e sustentar, mas está sendo consumido cada vez mais pelo aborrecimento. E muitos estão se sujeitando mais aos pais, como ele está dizendo, que ao seu próprio cônjuge. Ele diz, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. É aquilo que a gente já viu muito. Que casamentos são destruídos porque a esposa ou o marido não se sujeita um ao outro, mas estão sujeitos aos pais. Os pais interferem, qualquer briga vai para a casa dos pais, qualquer coisa fala dos pais, também não dá certo. Se não houver a sujeição no matrimônio, a sujeição familiar vai atrapalhar. E aí destrói muitos casamentos. Reverenciar, como ele está dizendo, é respeitar. Então é importante que a esposa e o marido estejam sujeitos a si. O cônjuge tem que estar sujeito a si, não aos pais. Fazer essa reverência, que é respeitar. E a falta de respeito faz com que o casal se trate de qualquer jeito, que haja muitos aborrecimentos, a falta de amor, a falta de Deus. Assim, nunca um será parte do outro. Nunca. Nunca vão conseguir se unir de verdade. Então são deveres domésticos, não familiares, parentesco, mas doméstico, em que o homem e a mulher têm que ter entre si para que as coisas deem certo.
Vá a 1 Pedro, no capítulo 3. O título em cima diz os deveres das mulheres e maridos cristãos. A questão, meu irmão, são os deveres que não estão sendo realizados, praticados, atendidos. E a conservação de um casamento, a conservação de qualquer coisa, de qualquer área, a conservação ministerial, espiritual ou financeira, depende de exercer corretamente esses deveres. Então, os deveres, aqui ele está dizendo mútuo. Semelhantemente, versículo: vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Glória a Deus. Como quero que Deus abra o seu coração para que você entenda isso. Esses deveres mútuos. Primeiro, o porte de uma mulher sujeita a Deus e ao seu marido é totalmente diferente do porte de uma que não é. O comportamento de uma mulher sujeita a Deus e ao seu marido é muito forte, é muito poderoso, que chega a ganhar o marido ou a mesma esposa para si e para Deus. Sabe esse comportamento? Porque muitas pessoas estão cheias de palavras, mas não há atitudes. O comportamento diz o contrário. Até vão para a igreja, até fazem parte de obreiros, e muitos são ministros, pastores, pregadores, presbíteros, bispos e etc. Cantores, não importa. E muitas vezes a pessoa, ela deixa de ganhar o seu cônjuge, mesmo sendo uma pessoa da igreja, porque o seu comportamento em casa é errado, é inadequado. Não é do mesmo jeito que ela exerce na igreja, mesmo porque na igreja fica lá pouco tempo. E isso afasta muitos maridos, muitas esposas da igreja. É aquilo que a pessoa acaba dizendo: olha, vai para a igreja, mas em casa é de outro jeito. Então você veja que, sem precisar falar, o comportamento será usado por Deus para ganhar aquela pessoa. Então é preciso mudar, minha irmã. É preciso mudar, meu irmão. É preciso realmente se converter, nascer de Deus. É preciso verdadeiramente estar sujeito completamente a Deus, ter sujeição ali no casamento para que Deus possa usar o comportamento. E uma pessoa sujeita, o comportamento dela é bem diferente de quem não é. Então a sujeição faz com que ambos venham a ganhar. Ninguém perde, nem o homem nem a mulher perde no matrimônio, quando estão sujeitos a Deus e à vontade de Deus um no outro. Não adianta se enfeitar por fora, não adianta se enfeitar, seja pelo que for. A questão é dentro. Se dentro não for bonito e exemplar, não vai resolver. Veja o que ele diz aqui dessa forma, Vós, versículo 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que foi mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. Veja, é exatamente isso. Se o comportamento ele for correto, ele for de acordo com a vontade de Deus, Deus há de usá-los. E as pessoas serão convencidas de uma forma muito grande, de uma forma muito fácil. Se Cristo não estiver no coração da pessoa, na verdade, tal pessoa ela não vai poder corresponder ao que se está dizendo aqui. Veja, Pedro 3,
né? Voltamos para o versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Versículo 2 em diante. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele não está falando que não pode usar joias, que não pode usar bijuterias, que não pode frisar o cabelo, não, ou qualquer outra coisa, ou um vestido caro, vestimentas caras, não. Ele não está falando que é proibido, mas ele está falando que esse enfeite exterior de nada vale se dentro da pessoa ela não for mansa, ela não for quieta, se dentro da pessoa não for bonito e exemplar, nada resolverá, pois a atitude dela vai fazer com que as coisas mostrem como ela é de verdade, né? E eu tenho comigo porque a minha esposa muitas e muitas vezes me chama de Senhor. É a minha esposa. Todas as vezes que é necessário a ela se dirige a mim, não como um marido, ela se dirige a mim como um homem de Deus e me posicionando na vida dela. É como diz a palavra. Para você pode parecer estranho, mas eu vivo essa realidade, né? Eu conquistei isso pela minha fé, pela minha sujeição, pela minha obediência a Deus, dando a minha vida pela minha esposa. E isso fez com que Deus mudasse ela completamente. Então eu trago isso em minha vida. Isso é glorioso. Isso tinha que estar na vida de todas as mulheres para com seus maridos. Mas a Bíblia diz que o marido tem que estar com elas, tem que entendê-las. Veja o que diz aqui no versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Porque tem que ter um espírito de mansidão. Cristo tem que estar dentro. Minha amiga, meu amigo, tem que ficar quieto, saber ficar quieto. Né? E as mulheres de antigamente, elas se adornavam, se enfeitavam desta forma, em um trajo, se trajavam espiritualmente de mansidão, quietude, que isso já é vinda das mulheres de fé do passado. Elas esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O versículo 6 diz como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Que obediência plena! Que obediência plena! Quando uma mulher, né, uma esposa se dirige ao seu marido como Senhor, de verdade, não apenas repetindo o que está escrito, mas sendo um exemplo verdadeiro do que está escrito, como foi Sara, né, que se dirigia a ele e lhe obedecia. Tamanho era a obediência de Sara para Abraão, que ela se dirigia a ele chamando ele de Senhor. Então, ele diz que tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. E o versículo 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. O marido, ele tem que estar com elas, habitar com elas, conviver com elas, entendendo que elas, pela sujeição, depende muito deles para que as orações delas sejam ouvidas, respondidas. Por isso, ele está dizendo aqui, honrai. Igualmente, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Honrar a sua esposa, meu amigo. Então, o marido tem que ter esse entendimento, para
que ela está sujeita a ele, para que ele a honre, para que ele a facilite numa vida com Deus, para que as orações dela sejam ouvidas por causa da sujeição que ela está. Mas muitos não estão fazendo. E no caso de casada, a sujeição da esposa para que as suas orações sejam respondidas por Deus é fundamental. E quando elas se sujeitam, os maridos têm que entender que eles precisam honrá-las para que isso possa agradar a Deus. Colossenses 3, aonde nós começamos, mas o versículo 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Por que a irritação acontece? Nós vemos que no passado o próprio Deus foi até uma altura, e uma grande altura, sempre foi longânimo, mas que Israel irritava ele com as suas idolatrias, feitiçarias, com todas as coisas erradas, com todo o pecado. Vemos que o próprio Deus não suportou algumas gerações de Israel. Agora, por que a irritação acontece entre o casal? Porque há provocações. E o próprio Deus, quando foi provocado por muitas vezes, não suportou a provocação do seu povo. E acabou se irritando com eles no passado. Se não houver a provocação da esposa ao marido, ou do marido à esposa, obviamente a irritação ela não vai surgir. Então, esposa, deixe de irritar, marido, deixe de irritar. Né? Ele está dizendo no versículo 21, vós pais não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. Veja que a irritação é uma coisa tão terrível, que é proveniente da provocação e que faz com que as pessoas percam o ânimo de seguir adiante, de viver com Deus, de ir para a igreja, de fazer parte daquela família, daquele casamento. Né? Tire a irritação do seu coração e você pare de provocar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15. Aqui também fala sobre os deveres, mas das mulheres cristãs. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem, se trajem, se vistam, né? Em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, abre parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Como lidar com tudo isso? Pois muitas igrejas estão levando isso, como se diz, ao pé da letra, né? E outra coisa, ele está dizendo aqui que a roupa faz a diferença, sim. E também revela se aquela pessoa está sujeita a Deus ou não. Ele está dizendo aqui que as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia. Então a roupa faz a diferença? Faz. Claro que faz. E mostra se aquela pessoa está sujeita a Deus, se aquela mulher está sujeita a Deus, se vestindo como diz a palavra. As mulheres no passado, nessa época, queriam mandar nos maridos. Elas queriam usar roupas e fazer tudo do jeito delas, e não do jeito de Deus. Estava havendo um conflito ali grande, como há nos dias de hoje. Por isso, o apóstolo não permitiu que elas ensinassem, que elas assumissem qualquer direção, seja na igreja e muito menos dentro de casa. Não é que a pessoa não possa nos dias atuais, né?
E muitos não estão entendendo isso. Ele não diz que é um mandamento, né? Mas como havia lá no passado, e hoje há, infelizmente, um desfile de moda dentro das igrejas. Há uma competição, né, de cabelo bonito, de cabelos. Há uma competição de joias, de bijuterias, de sapato. Infelizmente há essa competição. E toda mulher que faz essa competição, geralmente, elas querem mandar completamente dentro de casa. Elas não querem estar sujeitas aos seus maridos no Senhor, como diz a palavra de Deus. E por isso, hoje, então, havendo isso na igreja que muito há, também pode e deve ser aplicada, a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. Mas é importante entender que sobre as mulheres que estão sujeitas a seus maridos, completamente, elas trazem testemunho. Um testemunho muito grande. Então elas podem, através dessa sujeição, elas podem ajudar a obra de Deus, elas podem pregar, elas podem ministrar, elas podem orar. Creio que pode sim. A partir do momento que há uma sujeição, que há testemunho dessa sujeição dessa mulher para Deus e dessa mulher para o seu marido, no Senhor, então ela está amparada. Mas boa parte das mulheres, até mesmo que ensinam, ministram, não tem essa sujeição. Não tem essa sujeição do Senhor. Então elas devem ser impedidas, elas devem ser barradas, até que tenham essa sujeição completa na vida delas. Quando olhamos para cá, ele diz assim que aprende silêncio. Ô, minha irmã, o silêncio é a sua defesa, minha irmã. O silêncio é a sua defesa. E a sujeição é a sua liberdade para até ser uma ministra diante do Senhor, meus homens. Lembre-se disso. O silêncio é a sua defesa e a sujeição a sua liberdade para fazer a obra de Deus. Caso contrário, você deve sim ser barrada, porque a palavra de Deus diz isso. Eu quero que você volte para Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não os irriteis contra elas. Então pega a palavra como convém. Aí voltamos a repetir isso aqui. A mulher não vai estrajar como convém a ela ou ao marido. Ela vai estrajar, ela vai ajeitar seu cabelo como convém a Deus. Isso é o correto. Isso é o ideal, isso é o certo. Mas enfim, vai depender de cada um agora. O marido não pode fazer exigências sobre a esposa, vestimentas, cabelo, etc, que seja segundo a vontade dele. Não. Tem que ser feito segundo a vontade do Senhor. Como tem gente errando, achando que porque a mulher é sujeita ao marido, eles podem fazer o que bem entendem. Não, não pode. E como tem mulheres errando, achando porque são servas de Deus, pode vestir-se para si própria, pode usar o cabelo para si própria, e mostrando que não há sujeição para Deus. Bom, esses são os deveres na igreja, os deveres dentro de casa. Esses são os deveres. Espero que Deus possa conquistar você nessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor convença você, porque não foi dado nada fora da palavra, não foi dado o meu entendimento, mas o entendimento do Senhor. E que ele possa ter a sujeição das esposas aos seus maridos, como convém no Senhor. E que os maridos possam entender isso claramente. E que
Exijam das suas esposas as coisas que convêm ao Senhor, não que convenham ao outro. Bom, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus o quiser.